influência das partículas na velocidade terminal. Assim como a parede de uma tubulação pode ter um efeito no valor da velocidade terminal da partícula, ensaios experimentais também demonstraram um efeito do conjunto de partículas escoando no valor da velocidade terminal. Basicamente, provoca uma redução do seu valor. Tá? Agora, a presença de outras partículas tem que ser considerada de alguma forma. A consideração ou a presença dessas partículas pode ser a partir da determinação da porosidade, ou também chamada de fração volumétrica. A fração volumétrica ou porosidade é a relação entre o volume do fluido sobre o volume do fluido mais o volume do sólido. Mas como que funciona essa porosidade aplicada? Então, nós vamos a considerar primeiramente, tá, um volume de fluido, tá, representado por esse volume aqui, tá? Esse daqui vai ser o volume de fluido, tá? E eu vou associar a porosidade a esse volume um valor. Esse valor vai ser igual a 1. Isso indica que temos 100% só fluido. Agora, se consideramos uma única partícula escoando nesse volume de fluido, o nosso valor da porosidade vai mudar. Nesse caso, a presença dessa partícula vai provocar uma redução no valor da esfericidade. Se nós consideramos mais partículas escoando em conjunto, tá? Vamos a considerar essas partículas escoando, o valor da porosidade vai ir reduzindo inversamente proporcional ao número de partículas presentes no volume do fluido. Então, aqui nós temos um volume de partículas, temos o volume do fluido, e com essas duas expressões, ou valores, determinamos a porosidade do nosso sistema. Quando trabalhamos com sistemas muito diluídos, tá? Ou seja, temos a presença mínima de partículas, tem outra expressão, tá? Onde a porosidade pode ser determinada a partir de 1 menos a concentração volumétrica de partículas. Tá? Essa concentração de partículas, volumétrica de partículas, tem que ser um dado fornecido para a resolução do problema. Tá? Seria volume de partículas por unidade de volume de fluido. Agora, o efeito da presença de partículas vai ser determinado de forma semelhante ao efeito da parede. Tá? Aqui nós temos uma correlação geral que vou explicar no final como que nós vamos a utilizar, a qual observa a velocidade relativa sobre a velocidade terminal da partícula isolada. Tá? Essa razão está em função do reino de partícula no meio isolado e do valor de n. Tá? A partir dessa formulação básica ou geral, foram desenvolvidas diversas correlações. Entre elas, temos a correlação de Richardson e Zaki, tá? Do ano 54, o qual propôs que a razão entre a velocidade relativa e sobre a velocidade terminal de uma partícula isolada é igual à porosidade elevada a um expoente n. Da correlação de Richardson e Zaki, esse n, tá? Esse expoente, está em função do reino de partícula isolada. Aqui embaixo, nessa tabela, obtemos as diversas faixas de número de Reynolds e os valores correspondentes ao expoente n. Outra correlação, também muito utilizada e recomendada para o cálculo de dinâmica de partículas, são de Mazzarini e Santana, do ano 94. Então, a correlação proposta por esses autores já é um pouco mais complexa, porque, além de considerar faixas de número de Reynolds, ele considera faixa para a porosidade. Então, num Reynolds, tá? Vamos considerar ele laminar, tá?
A razão entre a velocidade relativa e a velocidade terminal da partícula isolada tem duas expressões, as quais dependem da porosidade do meio, tá? Sendo que a primeira é utilizada nessa faixa de porosidade e a segunda pode ser considerada uma faixa mais diluída de partículas. Na segunda faixa de número de Reynolds, tá? A razão já fica uma função mais complexa, onde os parâmetros A e B dessa expressão estão especificamente em função da porosidade. E a última faixa de número de Reynolds também é uma expressão em função da porosidade e temos aqui a faixa de aplicação daquela porosidade. Então, resumindo, podemos observar que nas diferentes expressões para determinar essa razão de velocidades, nós temos como faixa limite um valor de porosidade de 0,5. Bom, agora, o que nós vamos a fazer com essa razão? Como que é para nosso caso? Então, nós temos o seguinte, tá? Temos essa expressão de aqui, a velocidade relativa, e temos aqui a velocidade terminal num meio infinito ou da partícula isolada. Isso daqui basicamente é uma função, tá? Da porosidade. Vamos expressar dessa forma. Então, o conceito básico diz o seguinte, que a velocidade relativa é igual à velocidade do fluido menos a velocidade da partícula. Como estamos trabalhando no contexto de velocidade terminal, então, nós consideramos que o fluido se encontra estagnado. Se o fluido se encontra estagnado, então a velocidade do fluido é igual a zero. Tá? Se a velocidade do fluido é igual a zero, então esse BR vai ser igual a menos, tá? Menos BP. Tá? Consideramos negativo BP porque a partícula ela está caindo, tá? Então, nessa condição, BR vai ser igual a BP positivo e nessa condição BR vai ser igual a velocidade terminal da partícula. Então, essa expressão de aqui, para o caso de aplicação, tá? Vai ser velocidade terminal da partícula, considerando o efeito do conjunto ou a presença de outras partículas sobre a velocidade terminal de uma partícula isolada igual a uma função específica que depende da porosidade do sistema. Então, basicamente é essa a correlação que nós vamos utilizar. Isso daqui é uma expressão geral. Nós estamos trabalhando numa condição específica onde temos um fluido estagnado.